Bom, continuando, essas são as vertentes do Renascimento, né? São como se fossem parâmetros presentes dentro do Renascimento. Então, eu tenho o humanismo, que é a forma mais terrena, concreta de pensar a ciência, a moral e a religião. Vem de ser humano mesmo. Antropocentrismo, o homem passa a ser visto como o centro do universo, negando o teocentrismo medieval, que é Deus no centro, né? Individualismo, a valorização da capacidade de criação e o espírito de competição. Racionalismo, sobreposição da ciência. Experimentalismo, sobre a fé, que são dogmas, né? Que eu falei isso na aula anterior. Naturalismo, que é a preocupação em retratar fielmente os homens e os animais nas artes. São detalhes anatômicos. A gente vai perceber esse naturalismo quando a gente for dar uma olhadinha em algumas esculturas. As partes do corpo do homem são descritas de forma quase reais. Existe essa preocupação em ser fiel com a realidade, tanto do homem como desenho de natureza, desenho de animais. A Mona Lisa é um exemplo de arte naturalista renascentista, né? Hedonismo, que é a valorização dos prazeres do corpo e do espírito. Na Idade Medieval, a gente não podia ter essa valorização dos prazeres do corpo, né? A gente tinha que se conter por conta da religião. Bom, na pintura, as principais características da pintura renascentista são pintura a óleo, inventada por pintores de Flandres, técnica de perspectiva, de profundidade, esfumato, que permite identificar o que estava mais próximo através da gradação de cores e dos efeitos de luz e sombra, e realismo e naturalidade das obras, né? Dizem que quando você vai visitar a obra da Mona Lisa, ela fica no Louvre, na França. Quando você chega perto ou quando você se distancia, parece que os olhos dela se mexem. A perspectiva que a pintura deu, né, com a técnica usada para ela, permitiu que isso acontecesse. Então, fica a impressão de que ela continua te olhando, a depender da posição que você fica diante do quadro. Você se mexe para a esquerda, parece que os olhos dela acompanham, né? A experiência de quem já viu de perto a Mona Lisa. Bom, esses são alguns artistas do Renascimento. Da Vinci, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio e Botticelli. Não são os únicos, mas são os nomes mais conhecidos, um dos principais nomes quando a gente trata de arte renascentista, né? De artistas do Renascimento. São os nomes que aparecem mais. Leonardo é destaque dentro do Renascimento porque ele não usava só a arte, ele trabalhava também com outras técnicas. Bom, o mecenato, eu falei para vocês que na Idade Média, quando você nascia pobre, você morria pobre, não tinha perspectiva de crescimento. Já no Renascimento foi dada essa possibilidade. Então, o burguês, a classe burguês nasceu. O que é o burguês? É aquele cara que era pobre, não tem título, não tem nobreza, não nasceu de família nobre, mas ao longo da vida adquiriu uma determinada riqueza. E esse nobrez, esse burguês, ele começou a entender a necessidade de patrocinar as artes, as ciências. Então, o burguês dava patrocínio, como se fosse um patrocínio mesmo, para que o cientista fizesse novas experiências, para que o poeta criasse novas poesias. Então, é a proteção dada às letras, às ciências e às belas artes, concedidas por pessoas ricas e que as amavam. Então, quanto mais cultura aquele burguês estivesse próximo, mais ele se sentia da realeza, mais ele se sentia nobre. Então, o que ele fazia? Ele patrocinava, já que ele não tinha cultura própria, ele não tinha educação, porque o burguês ele não tinha educação, ele tinha dinheiro. Ele não nasceu em berço de ouro, né? Como diz o ditado popular. Então, ele não tinha a nobreza, o sangue azul, o sobrenome. O que ele tinha era a riqueza. E muitas vezes, na época do Renascimento, a gente tinha muitos nobres, pessoas de família nobre, mas que não tinham mais riqueza nenhuma. As famílias tinham falido com a queda da Idade Média. A igreja perdeu o poder, o clero perdeu o poder, alguns reinos perderam também. E alguns reis acabaram caindo em declínio no sentido financeiro. Então, a gente tinha muitos nobres com apenas títulos, mas dinheiro em caixa não tinham.
Então, o burguês era quem detinha esse poder, né? Então, a mecenato, num sentido mais amplo, é o termo usado para designar o incentivo financeiro e o patrocínio de atividades culturais, com exposições de arte, feiras de livro, peças de teatro, produções cinematográficas, restauros de obras de artes e monumentos, muitas vezes com benefícios fiscais. Então, quem patrocinava isso tudo eram os burgueses. Isso aí foi por fora. É um conceito de Idade Média, mas a gente já viu isso. Acho que foi sem querer. Mas já que tá aí, conhecido como período medieval, que foi que a gente viu. Na realidade, isso daqui eu já passei. Acho que eu vou excluir no final. Eu trouxe aqui algumas artes renascentistas, né? A famosa Mona Lisa. Eu acho que quase todo mundo conhece. Já até livro, até filme já tem, né? Teve livro e filme falando sobre isso, porque existe todo um mistério em torno da criação da Mona Lisa, né? Quem era ela? Quem foi a Mona Lisa? Se ela realmente se chamava Mona Lisa? Quem foi que posou para Leonardo, né? Para essa obra. Então, esse quadro é conhecidíssimo. Aqui nós temos também um outro, que eu não sei o nome, esqueci. Mas também é da arte renascentista. Aqui já é escultura, né? Essa não é em mármore, mas a gente tem uma em mármore que é uma escultura renascentista que retrata, aqui a próxima, que retrata aquilo que eu falei do realismo na escultura, né? Todas as partes reais, como elas são em forma real, até o tamanho dele. Essa aqui é muito conhecida, eu não me lembro o nome dele agora, mas é uma escultura muito conhecida. Se eu não me engano, remete a um deus grego. Eu vou dar uma olhadinha depois e qualquer coisa eu falo para vocês. Mas ela é muito conhecida como uma escultura renascentista, né? Porque tem todas as características que o Renascimento pede. Essa eu lembro, aqui é Vênus, a deusa grega. E aí ela está representada aí dessa forma. Perceba a diferença, né? Que a gente viu na Idade Média. A gente jamais poderia ver alguém, uma figura de uma mulher ou de um homem, qualquer outra coisa, sem roupa. Lá na Idade Média, as imagens, as pinturas, as esculturas, todos eram vestidos, né? E sempre remetiam à santidade, àquela pureza, castidade. E aqui não. Aqui a gente percebe que os corpos ou estão nus, ou estão semi-nus, ou estão sendo sacrificados de alguma forma, né? Torturados de algum jeito, mostrando essa limitação humana, essa questão do limite humano que o homem possui e que não era respeitado na Idade Média.